Na realidade, às vezes eu olho essa questão assim, né? Eu vejo assim as pessoas dizendo, porque a infraestrutura, e hoje, para o curso de comissário, por exemplo, as pessoas podem fazer curso à distância. Então, vamos gravar, que eu aproveitar que o assunto tá aqui. Gravando. Show de bola. Então, sejam bem-vindos a mais um Desaprenda para Voar, começando mais um podcast. Hoje, na minha companhia, Anneli Lisboa, diretora da Escola Flight de Aviação aqui de Porto Alegre. Seja bem-vinda, Anneli. Obrigada, Luciano. Muito legal, há muito tempo que eu queria te convidar para vir aqui fazer esse bate-papo, a gente esclarecer, trazer um pouco mais de luz para o caminho aí do pessoal que está tentando ser comissário de voo. E eu queria que tu comentasse um pouquinho para a gente o quanto a infraestrutura, quanto tu acha que a infraestrutura ela é relevante na hora de uma pessoa decidir ser comissário de voo e procurar uma escola de aviação para fazer a sua formação inicial. O quanto é importante ter uma boa infraestrutura para isso? Eu acredito que a infraestrutura, ou a importância da infraestrutura, ela faz parte do quanto essa pessoa está comprometida com esse aprendizado, né? Porque na realidade hoje a gente sabe que a maioria dos cursos na área da aviação, eles já podem ser feitos à distância, inclusive, né? Então, ou seja, a pessoa faz em casa, ela estuda, ela aprende, ela faz a prova da ANAC e ela está apta para o mercado de trabalho da mesma forma como uma pessoa que faz um curso numa escola como a Flight, né? A diferença é talvez o quanto uma pessoa que faz um curso numa escola com uma boa infraestrutura, o grau de conhecimento, o grau de propriedade que essa pessoa tem dentro da área da aviação, né? O quanto ela sabe, o quanto ela se apodera do que é a aviação, do que é a carreira de copiloto, comissário, mecânico de manutenção, né? Olha a diferença entre um mecânico de manutenção que faz um curso à distância e um que tem a possibilidade de trabalhar num trem de pouso, num Boeing. Né? Sim, quem conhece a Escola Flight, quem esteve aqui e conhece o laboratório dessa escola, o laboratório do curso de manutenção, vai conseguir ter a dimensão do que a Anneli está falando, porque ali, só dentro desse laboratório, tu já tem acesso a um motor, você tem ali um motor diesel, onde você consegue visualizar a movimentação interna das peças desse motor. Você tem um APU em cima de uma bancada. APU é uma fonte de energia auxiliar da aeronave, onde você consegue visualizar, mexer nessas peças. Você tem bancadas de ferramental. Você tem toda uma infraestrutura para a pessoa literalmente colocar a mão na massa. No curso de manutenção, você não fica simplesmente, não só no curso de manutenção, né? Acho que o que tu quis dizer e trouxe a grande realidade é que em todos os cursos a Flight investe muito em infraestrutura. Sim. E é uma coisa que vai um pouco na contramão, porque como a gente disse, a tendência das coisas é ser cada vez mais online, cada vez mais na internet, cada vez mais acessível e mesmo com todo esse desenvolvimento, a Flight é uma escola que sempre escolheu investir pesado em infraestrutura, né? O curso de manutenção, como eu estava dizendo, você entra lá, você vê bancadas de teste de magneto, bancada de teste de motor de arranque, bancada de teste de alternadores. Você vê, como eu disse, motores, APU, ferramental, bancadas. Cara, tem um aparato ali completamente pronto. Eu vejo assim, inúmeras vezes os alunos tendo aula de fuselagem e eles fazendo reparo em fuselagem, em partes que eram de fuselagem de aeronaves. Então, quer dizer, o aluno aprende na sala,
faz a prova, obtém o seu nível, né? Até aí a gente vê que é possível ser feito através de um online, através de outros meios. Mas quando a gente desce para um laboratório desses e você tem ali o desempenho, né, onde você sente o peso de uma ferramenta, onde quando você usa você sente a dificuldade, tem a destreza ali do refinamento, e você tem um instrutor do lado te passando o macete, né? Eu acho que essa é a grande lançada, né? De você ter um mestre, né, à sua disposição, de você ter um mentor à sua disposição, de você ter alguém com mais experiência naquilo, dele poder te dizer, olha, você apertou demais aqui, tenta dar uma suavizada, você segurou por muito tempo, marcou a chapa, tenta fazer um pouquinho assim, um pouquinho assado. Toda essa transferência de conhecimento que o papel não consegue, né? Não. Na realidade, isso aproxima o aluno dessa área que é uma área tão vital e crucial, mas também ao mesmo tempo distante, né, do dia a dia. Não tem como tu te aproximar de uma aeronave no dia a dia, né? Porque as aeronaves estão voando, elas estão dentro de um contexto de trabalho de utilização. Né? A aeronave tem que estar sendo utilizada. Se ela está parada, está perdendo dinheiro. Exatamente. Então, isso dificulta, né? Isso distancia. E quando uma escola, né, busca aproximar isso de um aluno, né, de fazer com que ele visualize, com que ele experiencie. Olha os comissários. Os comissários, eles têm a oportunidade ímpar de fazer o treinamento de evacuação e emergência pulando uma escorregadeira. Isso é um treinamento que só as companhias aéreas dão, né? Então, e uma coisa eu posso te garantir, eu como comissário de voo, tem muita companhia aérea que não tem uma aeronave à sua disposição para o treinamento da sua tripulação. Realizam esses treinamentos em outros locais, realizam isso em mockups, em estruturas simuladas, mas dentro de uma aeronave, com tamanho real, altura real, dimensões ali, né? Eu gosto de falar muito isso, a proporção, você está do lado de um avião, é você entender o tamanho dele, a proporção dele. Sim. A gente estuda no manual, evacua a aeronave e afaste-se da aeronave, mas o quanto você sabe? Ali, quando você está do lado de um avião, você sabe agora o que são 100 metros, 50 metros, 200 metros, você sabe o tamanho de um motor, você sabe o tamanho por exemplo, a gente estuda como comissário que antes de você abrir uma porta em emergência, você pode ter uma obstrução do lado externo que impede de você abrir essa porta. Mas o que é uma obstrução, né? Então você ter uma aeronave em tamanho real e poder simular essa obstrução, poder entender que o motor pode sim se desgrudar da asa num pouso e ir parar na frente da porta dianteira ou na frente da porta traseira, agora você tem uma percepção, né? Você consegue fazer uma análise muito melhor. Por exemplo, se você tem a quebra do trem de pouso dianteiro, se você tem a quebra do trem de pouso traseiro, qual é a altura que vai ter agora na parte da frente do avião? Qual é a altura que você vai ter agora na parte de trás do avião na hora de evacuar? Então são coisas que os comissários conseguem se ambientar. Sim. Muito mais, né? Me corrija se eu estiver errado. Sim, com certeza. Inclusive, Luciano, hoje uma das companhias aéreas, no processo seletivo, ela faz os candidatos a comissários abrirem a porta de emergência. Olha só, no processo seletivo você tem que fazer a abertura e o fechamento de porta. Exatamente. Então, isso é uma possibilidade que a escola também tem,
E aqui na Flight, quando o aluno faz o treinamento, quando vai lá para a aula de emergências, eles aprendem a manusear portas. Exatamente. Faz abertura, faz fechamento, o que é colocar a porta em automático, em manual, mas na prática isso, não é só no desenho, né? Exatamente. Então, essa talvez seja assim a diferença ou aquilo que realmente insere uma pessoa dentro do contexto, né? Ela visualiza, ela é palpável, né? E isso vai trazer uma confiança, né? Uma segurança na hora que for fazer um processo seletivo. Eu ia te perguntar isso. Justamente ia ser essa a minha pergunta. Se tu acha que o fato de estar manuseando todos esses equipamentos, estar familiarizado com o ambiente, ter tido aulas, né, como eu já tive a alegria de ministrar uma aula e levar todo mundo em cima da asa do Boeing, né? Levar as pessoas e a gente mostrar em cima da asa do avião o que é o que, por onde é que vai evacuar, quais são os nomes das peças. E a gente desce, a gente passa pela saída de emergência, a gente vai lá embaixo, a gente conhece a asa por cima, por baixo, por todos os lados, né? E eu queria te perguntar justamente isso. Tu acha que a pessoa, quando ela vai para um processo seletivo, ela tendo esse tipo de ensino, esse tipo de envolvimento, você acha que isso vai proporcionar mais segurança para ela na hora de ela fazer as argumentações dela, por exemplo? Com certeza. Porque, na realidade, a aviação ela é uma área diferente, né? Ela é uma área que tem uma série de critérios, né, num processo seletivo, e a pessoa saber o que ela vai fazer dentro desse contexto, qual é realmente o papel do comissário, né? Porque tu vê, há quanto tempo a gente está aqui conversando e a gente só está falando de segurança, né? Do papel que o que esse comissário faz, o quão é importante o conhecimento dele, do comissário, do mecânico, do piloto, né? Dele saber da real responsabilidade dele dentro desse contexto. Então, um comissário, né, que sabe o peso de uma porta, que sabe o contexto de uma porta de emergência, que sabe o que é pular numa escorregadeira. Bom, ele tem uma noção bem real, bem palpável do papel dele. E daquilo que ele pode permitir, por exemplo, senta uma pessoa na saída de emergência, a pessoa diz para ele, eu sou apta, mas ele, de acordo com as experiências dele e no julgamento dele, pode sabe avaliar que não é. Exatamente. Então ali ele vai entrar com todo um poder de argumentação, e aí entra aquilo que eu vivo falando, né, a capacidade de comunicação do comissário é a sua grande ferramenta. Sim. Porque ele vai vir, ele precisa sim desse conhecimento, ele precisa da vivência, mas agora é a hora dele usar. Sim. E ali ele tem que ter essa capacidade de comunicação e... É que a argumentação dele vai ser diferente se ele conhece, se ele sabe, se ele experienciou, deixa de ser só uma regra escrita no manual, né? Ela passa não engessa, né? Não engessa. É aquela coisa da pessoa ficar engessada. Exatamente. Naquilo, não, me disseram ou me mandaram isso, eu dizer... sigo o que está no manual, não sei sair, não sei dar voltas em volta daquilo que está escrito no manual. Quando eu tenho a vivência, quando eu experimentei isso, eu senti... Quando eu já passei por ali. Passei por isso, senti peso, sei da dificuldade que é sair por ali, sei da destreza que você precisa, então agora o teu argumento fica... mais fácil, mais seguro, né? Fica mais... tua comunicação é diferente, né? Porque tu sabe do que tu tá falando. Tu fala com propriedade do assunto. Né? Agora eu entendi o se apropriar que tu usou antes lá. Uhum. Porque, na realidade, essa é a ideia. Né? Quando a gente busca ou trabalha uma boa infraestrutura, é fazer com que as pessoas se apropriem daquele conhecimento. Né? Não é só ter uma decoração bonita ou conhecer. Não, ela precisa
entender, né, o porquê que, qual é a diferença entre um Airbus e um Boeing, né? São aeronaves diferentes. Como inicia todo o processo de instrução de um piloto, por exemplo, né? Eles começam voando lá no aeroclube, com aeronaves menores, né? Que tipo... E aí a pessoa vai se apropriando disso e ela vai ficando segura, e ela vai entendendo, e ela vai trazendo para a realidade dela, né? Isso, e normalmente, Luciano, ela vai se apaixonando pela área da aviação. Eu ia te perguntar uma coisa, tu ao longo de todos os anos que tu acompanha alunos nessa formação, tu acha que esse imediatismo por resultados, ele pode prejudicar essa paixão, o desenvolvimento dessa paixão pela aviação, ou até esse processo que nem tu falou, o piloto, ele começa no aeroclube, ele voa uma aeronave menor, depois ele passa por um monomotor, ele vai lá para o planador, depois um monomotor, aí depois um multi, aí depois ele aprende navegação por instrumentos, aí depois ele aprende o piloto de linha aérea, piloto comercial. Você acha que a pessoa trazer, e assim também o comissário, né? E o mecânico que faz o curso de célula, que faz o curso de aviônicos, que faz o curso de GMP... E eu te pergunto assim, a pessoa quando ela traz muita ansiedade por resultados rápidos, desejo por resultados rápidos, isso prejudica o desenvolvimento da carreira dela? Com certeza, porque ela vai pular etapas, né? Ela vai... E eu entendi pelo tom que tu usou que essas etapas são etapas fundamentais, sim, que vão fazer a diferença. Sim, exatamente. Porque, de novo, todo esse contexto, a gente não se apropria dele imediatamente, né? Primeiro leva um tempo para as pessoas entenderem o papel delas dentro da aviação. Isso leva tempo, né? Às vezes, eu quero uma boa infraestrutura, eu quero conforto, né? E uma boa infraestrutura, muito bem. Mas quando tu começa a te inserir e ver que, bom, não é só isso, né? Não é perfumaria, tem um porquê atrás disso, né? Você aprender a usar uma ferramenta corretamente é extremamente importante para um mecânico. Você saber o porquê que aquela porta de emergência é tão importante, ou porquê que aquelas pessoas não podem sentar ali. Então, isso leva tempo. E esse tempo a gente pode chamar quase como um amadurecimento, né? Para que quando você for por um processo seletivo, você esteja pronto, você saiba, se conheça, saiba o que você quer, quem você é e o que você vai fazer ali. Qual é o teu papel? Tem a oferecer. Exatamente. E aí a empresa vai olhar para ti e vai dizer assim, poxa vida, realmente tu é uma pessoa que sabe o que tu veio fazer aqui, né? Que não é só um bom emprego, estabilidade, um bom salário. Eu vejo, né? Muito isso acontecendo, as pessoas querendo muito os benefícios que aquela função vai proporcionar para ela, né? O benefício passagem, a passagem mais barata, poder cadastrar os amigos, Sim. O plano de saúde, a estabilidade financeira. Mas eu não vejo muitas pessoas concentradas no que elas têm a oferecer. Para poder estarem nessa condição de ter esses benefícios. Exatamente. E nesse contexto, eu te pergunto, o que tu acha que seria fundamental para essas pessoas, para que elas saibam isso, para que elas entendam o que elas têm a oferecer? O que você viu assim, ao longo de todos esses anos, sendo diretora da escola, de acordo com aquelas pessoas que conseguiram o seu lugar ao sol, vamos dizer assim,
que características tu diria que é fundamental desenvolver para essa indústria? Talvez a mais importante delas, a primeira delas, é o autoconhecimento. A pessoa precisa se conhecer, saber quem ela é, o que ela realmente quer, qual é a... Por isso que a importância também dela conhecer muito bem o contexto da aviação, porque aí ela pode, eventualmente, se dar conta do quanto ela precisa se desenvolver, né? A gente sabe que tem algumas pessoas que às vezes já estão mais preparadas, né? E outras, elas inclusive ficam assustadas com elas mesmas, né? Quando elas se dão conta do quão distante elas estão de todo aquele caminho que a escola às vezes mostra através das oficinas, né? A gente tem oficinas de inglês, oficinas de currículo, montagem de currículo, que parece uma bobagem, não é? Preparação para os processos seletivos, e aí a pessoa, poxa vida, né? Mas acho que eu preciso me preparar mais para poder ter êxito lá naquilo que eu... a ter êxito lá no lugar ao sol que eu tô buscando. Isso eu acho muito legal da Flight, porque a Flight é uma escola que, apesar de concorrer com outras escolas pelo mesmo nicho, vamos dizer assim, e preparar, diga-se de passagem, com excelência as pessoas para sua aprovação na ANAC, a escola se preocupa muito com o que eu digo abertamente, né? Que essa profissão ela tem duas formações. Ela tem uma técnica, aquela formação que faz com que o aluno obtenha os certificados dele, de ter o seu CMA, de ter a sua aprovação na ANAC, mas que ele precisa também ter um desenvolvimento humano, né? Baseado nos desafios que essa profissão vai trazer. Então, através dessas oficinas, a escola busca proporcionar para o aluno vivências, exatamente, desafios, que são os desafios muito semelhantes àquilo que eles vão enfrentar no mercado de trabalho ali na frente. Exatamente. Então, eu acho, e sempre disse, né, que o aluno precisa entender isso. Tem um vídeo meu, inclusive, no Instagram e no YouTube, falando sobre o triângulo da contratação. Se você não viu ainda, dá um pulinho no meu canal do YouTube. Se você já estiver aqui no YouTube, é só rolar aqui nos vídeos, você vai ver. E se você estiver no Instagram, rola a minha timeline lá que você vai achar. Chama-se o triângulo da contratação, onde eu explico justamente isso, que existem pessoas que acham que somente está lá com o seu CMA e com o seu aprovação na ANAC, que é o suficiente. E a escola também está muito engajada nisso, porque eu vejo que nessas oficinas, além dos alunos que estão em formação, alunos que já fizeram a sua formação vêm para fazer essas oficinas, correto? Sim. A gente sempre convida alunos. As oficinas fazem parte do curso regular, mas a gente sempre convida, né, os alunos que já fizeram, passaram, para vir de novo, porque é uma vivência muito rica, né? É uma vivência onde a gente nota um certo crescimento da pessoa, né? E principalmente ali a pessoa consegue definir se ela consegue seguir nesse caminho sozinha ou se ela precisa de ajuda, né? Acho que esse também tem sido um grande papel dessas oficinas, né? Bom, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, então vou buscar uma mentoria, vou buscar apoio, vou buscar algo a mais fora desse contexto, né? Porque a gente sabe, né, Luciano, que a área da aviação ela está infinitamente mais exigente. A aviação ela é um mercado de excelência, né? Uma vez eu escutei uma comparação que dizia assim, que a única coisa que se comparava à aviação era a Fórmula 1, do nível de excelência
e profissionalismo e equipe. Por incrível que pareça, né? A gente, na Fórmula 1 não adianta o piloto ser extremamente talentoso se ele não tiver uma equipe de mecânicos muito bons, de projetistas, de engenheiros, ou seja, você precisa de muitos talentos e não é só o talento técnico. Ainda tem que ter o relacionamento de toda essa tribo aí, tem que ser muito bom. Sim. Então, você vê, imagina, um cara que vai ser mecânico de aviões, ele lida com uma parte técnica. Mas esse cara vai estar lá na pista, atuando do lado da rampa, com os pilotos, com os comissários, com os despachantes de voo, com os doves e com o pessoal da carga. Sim. Olha com quantas equipes ele se envolve. Se ele não souber se relacionar, se ele não souber trabalhar sua comunicação, se ele não tiver o autoconhecimento que tu falou, como que vai ficar essa parte profissional dele? Vai adiantar ele saber tudo de motores, tudo de célula, tudo de aviônicos? Ou o comissário vai saber ele saber o manual inteiro de procedimentos? Quão importante é ir vivenciando esses desafios. E daí, de novo, a importância dessas oficinas, porque isso testa o limite da pessoa, né? Sim, sim. A gente tem visto que a gente tem histórias também, né? A gente tem histórias de uma aluna que era extremamente tímida, né? Ela em sala de aula, quando tinha que se pronunciar, falar, ela ficava realmente mal até, né? Mas ela queria muito, muito, muito. Ela veio seguramente a umas 5 ou 6 oficinas, né? E eu me lembro assim, claramente que na primeira vez ela simplesmente não conseguiu se apresentar, né? Não conseguia. Mas ela veio na segunda, na terceira, na segunda ela gaguejou um pouco, na terceira ela já conseguiu melhorar. Hoje ela é uma comissária da Azul, né? Tá voando. E legal. Quando ela veio para contar a história dela, ela era uma pessoa irreconhecível, porque ela estava completamente tagarela, falante, mas principalmente assim com aquela luz iluminada, né? De alegria por ter vencido, primeiro, essa dificuldade, porque era uma dificuldade para ela, na vida dela, em tudo, né? Uma timidez extrema, e também tinha conseguido um lugar ao sol, né? Que ela tanto queria e que hoje está voando e está muito bem, obrigada, né? Então... Mas tu vê, né? Isso foi dela, né? Foi dela. Porque tu vê, a escola chama, mas se o aluno não vem, imagina, você vir a 5, 6 oficinas, mesmo depois de ter concluído o seu curso, e receber ali uma orientação, e sair daqui, e executar, e trazer isso para a tua rotina, e ir te desenvolvendo, e aí vir no próximo, sabe? Essa história vai muito de encontro àquilo que eu sempre digo, tá dentro de você. Você tem que estar comprometido com a tua profissão. Exato. Você não pode achar que você vai ali, vai fazer um exercício e você vai colher frutos dele. Não é uma corrida de 100 metros rasos. Exato. É uma corrida de regularidade. É quem corre por mais tempo e não quem corre mais rápido. Sim, sim. E também, né, Luciano, pegando um gancho com relação a isso, não adianta você achar que eu tenho amigos que vão me colocar lá dentro. Isto não existe mais, né? Os teus amigos até podem te indicar, vão colocar lá, bota meu número de matrícula lá, quanto preencher. Só que na hora da escolha, é você o cara que vai te contratar. E também tem todo o contexto. Eu posso te indicar. Beleza. Mesmo eu te indicando, eles vão dizer assim, ok, esse aqui é teu indicado, show de bola. Ô Vagas, puxa as provas desse cara aqui. Não tem a nota básica que o Vagas determina, você não vai ser chamado. Sim. Ponto final. Sim.
Então, a galera, eu vejo muita gente, né, achando que o que aprova eles é a nota do Vagas. Galera, a gente tem que entender que nota de corte não é igual nota de aprovação. Nota de corte é uma garantia mínima de conhecimento. Eles querem contratar pessoas que têm, no mínimo, aquele conhecimento ali sobre português, sobre geografia, sobre raciocínio lógico. Então, ter aquela nota X do Vagas não é sinal que você vai ser aprovado. Quer dizer que você tem o mínimo que é exigido por essa empresa. Ponto. Só isso. E as empresas, muitas delas, ainda fazem uma nova verificação, Sim, né? Porque hoje em dia a gente sabe que existe uma máfia. Sim. Né? Para não falar outra coisa, de pessoas que fazem as provas por outras. Sim, chamam professores. Então, tem muitas empresas que ou filmam o processo todo, onde ela está realizando as provas, ou revalidam todas essas provas quando é chamada. Então, e de mais a mais, vamos combinar, galera. É a sua profissão. Sim. Você tem que saber. Sim. Você tem que se preparar para isso. Tem que parar de desculpa, parar de mimimi, baixar a cabeça e fazer o que tem que ser feito. Leve o tempo que levar. Tem pessoas que chegam aqui, fazem o curso, saem do curso e estão empregadas. Não é? E tem pessoas que levam mais tempo. Sim. Por quê? Porque tem pessoas que entram e elas, depois do primeiro mês de aula, elas se apropriam daquilo que elas querem, daquilo que elas sabem, e elas se comprometem com isso 24 horas. Elas realmente focam naquele objetivo, né? E tem outras que procrastinam, que postergam, vamos ver o que dá, né? Não é bem assim, isso é exagero. Quando chegar lá, vocês vão ver, isso é bobagem, né? A gente cansa de ouvir isso, né? É lá que essa exigência boba, vocês vão ver quando chega lá, é tudo diferente. No entanto, a gente ouve as companhias vindo dizer: mas vocês têm que ensinar essa gente a cumprimentar as pessoas, vocês têm que dizer que o celular é... Né? Então, o processo... Alguém aqui não sabe que quando você entra num local você diz com licença? Que antes de você se sentar em algum local, você diz com licença? Que quando você chega na recepção de algum lugar, você diz com licença? Que se você vai se levantar de algum lugar, você diz com licença. E geralmente na sequência você diz bom dia, boa tarde, boa noite, por favor, com licença e muito obrigado. Se alguém aqui não sabia disso, coloca um comentário aqui, hashtag eu não sabia. Porque isso é o básico do básico. Exatamente. Isso não é e nunca foi diferencial. Se você não sabe que o seu celular não deve ser utilizado em momentos não só de processos seletivos, mas em momentos... Olha, se você não sabe o protocolo de utilização do seu telefone celular, pode colocar aqui também. Hashtag eu não sabia. E tá na hora de você pesquisar isso. Exatamente. Então tem pessoas que levam muito mais tempo, né? Ou até entram nesta, né? Não, eu tenho que me indique, isso não é bem assim. E às vezes vai lá, vê que é bem assim, e aí quando volta, sim. Aí volta, quer conversar, quer saber o que a senhora tem para me ajudar, como é que a senhora... Né? Mas esta eu acho que é a diferença, Luciano, entre as pessoas que vêm, fazem o curso, fazem a prova da ANAC, porque muita gente posterga isso também, né? Isso, a gente estava conversando esses dias, hoje, eu e o Edu estávamos conversando sobre isso hoje. O que faz uma pessoa fazer o curso de comissário e não prestar a ANAC? Qual é a tua opinião sobre isso? Acho que tem a ver com insegurança. Eu tenho medo de não ser aprovado. Mas se não for aprovado,
Não dá Faz para ir de lá e novo. fazer de novo? Sim, sim. Mas aí entra a questão financeira. Porque aí Ou vai será lá, que faz de existe novo. uma criação de um monstro chamado ANAC? Ah, também. Tu acha que existe Também. isso nesse Também. mercado? Existe. Mas já vou também deixando bem claro que a gente desmistifica esse monstro, né? A escola prepara isso, eles muito bem. A gente faz com que as pessoas encarem de frente essa prova, né? Não tem que ficar decorando questões, decorando simulados, fazendo... Não, tem que se apropriar da matéria, porque se aparecer uma questão diferente lá, a pessoa sabe do que está falando e Ela responde tem que saber raciocinar em cima daquele em cima tema. daquele tema, né? Então, tem que olhar a prova da ANAC diferente, né? Não pode criar um monstro na sua cabeça e não conseguir enfrentar esse monstro. Porque tem pessoas, eu vejo o seguinte, se você segue uma metodologia de decoreba, é um volume absurdo de sim, temas sim, não tem. e questões, de possíveis questões. Então, o que eu vejo? Eu vejo pessoas estudando por simulados, estudando questões, decorando literalmente Sim. aquilo. Sim, E como existe uma grande variedade de tanto de questões como de assuntos, o que eu vejo? Eu vejo que as pessoas percebem que elas nunca estão prontas. prontas porque elas não conseguem decorar, ou pelo seu ritmo de vida, que não consegue manter uma sequência de estudos, ou porque é justamente isso que tu falou, ela está focando não em entender o assunto, mas sim em fazer um decoreba, e como é um volume muito grande, a pessoa se assusta com aquilo, e aí a tendência é achar que não está preparada e também fugir, porque eu, sinceramente, eu não consigo entender. Quando eu fiz o meu curso de comissário, eu desejava a prova da ANAC. Eu era um cara que queria sair correndo para cima da prova da ANAC. Eu quero isso. Eu quero atacar ela. Mas eu queria atacar a ANAC, eu queria ir para cima, eu queria, sabe? Eu queria conquistar aquilo. Eu acho que as pessoas têm que trabalhar mais essa. Aí por isso, de novo, a gente volta para o autoconhecimento, né? É de saber que você vai ter um desafio pela frente e que você tem que desejar esse desafio, Sim. porque isso faz parte da evolução Sim. da vida. Exatamente. E é o que vai abrir a porta para o resto. Sem a prova da ANAC, você não vai a lugar nenhum. Então, todo aquele tempo, né? Porque o dinheiro você recupera, o tempo você não recupera. Todo aquele tempo que você já investiu foi para a lata do lixo, né? E aí a gente tem, assim, vários exemplos de pessoas que fizeram o curso há 5, 6 anos atrás e que estão vindo fazer a prova da ANAC somente agora. Porque o mercado está aquecido, porque a pessoa eventualmente quer trocar de área, né? E se lembrou, mas eu fiz o curso lá. Olha o desgaste, olha o tempo que você vai investir em relembrar tudo aquilo. Ou seja, a pessoa está vindo 5, 6 anos depois, e se ela tivesse encarado aquilo como um foco, um foco único, como uma determinação única daquilo que ela queria, 5 anos de foco, isso já tinha trazido resultados consistentes. Sim, com certeza. Então, é um desafio, tem que ser enfrentado, né? Tem que ser encarado de frente e tem que ser resolvido, porque sem isso você não vai a lugar nenhum, né? Inclusive, a gente já sempre aconselha, começa separando dinheiro já durante o curso, né? Quando vai tomar a saideira, corta a saideira. Bom, só aí já tem um troco, né? É verdade. Vai segurando, bom, terminou o curso, o da prova da ANAC já tá guardado, né? Já tá aquilo, ali. né? Quando tu quer mesmo, tu arruma um motivo, né? Quando tu não quer, tu arruma uma desculpa. Então, no momento que tu tiver o dinheiro guardadinho dentro de um envelope, lá dentro do teu guarda-roupa, dentro da tua gaveta, tu sabe que aquele ali, o dinheiro da ANAC, tá pronto, você terminou o seu curso, o que você vai fazer? Você vai baixar a cabeça e vai direto para a prova da ANAC. Exatamente. Sem
ministérios. Escalas, sem escalas, direto para produzir isso, porque é o que um comissário faz, ele enfrenta os desafios, ele assume as responsabilidades que aparecem na frente dele e ficar postergando, sabe? Deixando para depois, eu não tô pronto. Cara, ninguém nunca tá pronto para nada. Não. É só você perguntar para quem teve filho. Você Vou estava ter pronto? Não. Nunca. Ninguém vai dizer que estava pronto para ter filho. Achou que estava pronto. Mas quando efetivamente veio para os seus braços, você percebeu que não estava. É um processo que vai acontecer somente quando você estiver lidando com aquilo ali. Se você não estiver lidando com aquilo ali, não vai acontecer. Então, eu acho que o que tu está dizendo é o seguinte, a pessoa tem que se envolver. Exatamente. Ela tem que se envolver com esse mundo, né? Tem que se envolver com esse mundo, tem que se comprometer. E aí, antes da gente encerrar, eu quero comentar só mais uma coisa. A infraestrutura sozinha não faria nada se a gente também não tivesse instrutores muito comprometidos com todo esse processo, Luciano. Se a gente não investisse em pessoas, primeiro, apaixonadas pelo que fazem, apaixonadas por essa área, né? E principalmente apaixonadas por querer fazer essa ponte entre aquela pessoa que está vindo completamente crua para um mercado novo, né, para uma carreira nova, que não sabe absolutamente nada, que às vezes nem sequer voou ainda, e trazer ela para dentro dessa realidade, desse mundo mágico tão apaixonante, né? Para isso você precisa de pessoas muito diferenciadas, né? E é isso, a infraestrutura junto com estas pessoas, com esses profissionais, porque a infraestrutura sozinha, ela também ficaria vazia, você entendesse? Sim. Agora, a infraestrutura composta por gente apaixonada por isso, aí sim, aí você tem o que a escola tem. Muito bom, muito bom. Eu assino embaixo. Eu só vejo gente apaixonada pelo que faz aqui dentro. Não é à toa que todo mundo que chega aqui se encanta. Fica aqui o meu convite de qualquer parte do país. Se você estiver em Porto Alegre passeando, venha conhecer as dependências da Escola Flight em Porto Alegre. Vocês serão muito bem recebidos. Venham conhecer o Boeing 737-200 que a escola tem. Fica aqui do lado, aqui do ladinho. E você vai conseguir entender todo esse investimento em infraestrutura que a escola faz e com certeza absoluta, no primeiro contato com a escola, no primeiro contato com os instrutores, com as pessoas que aqui estão envolvidas, você vai perceber exatamente isso que a dona Nelly falou, que é a paixão a paixão pela aviação que as pessoas que estão aqui têm. Nelly, muito obrigado pela tua presença aqui no nosso podcast. Hashtag do podcast. Apaixonado pela aviação. Hashtag apaixonado pela aviação. Então, se você ouviu esse podcast até agora, comenta lá. Hashtag desaprenda para voar e hashtag apaixonado pela aviação. Muito obrigado pela tua presença. Eu que agradeço, Luciano, foi uma honra poder estar aqui contigo, né? E pode me chamar sempre que eu venho. Eu vou chamar, que tem outros temas bem interessantes pra gente conversar, onde tu sabe muito, eu aprendo toda vez que eu tenho oportunidade de falar contigo, eu aprendo uma coisa nova. É a minha mentora, né? Se eu sou o mentor, adivinha de onde veio que eu sei? Ó, tá ali a dica, ó. Minha mentora. Então, sempre um prazer te receber aqui. Obrigado. Eu que agradeço. Galera, a gente se vê no próximo episódio do Desaprenda para Voar.